no capítulo 2, que nós vamos estudar hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 1 a 14. Mas isso depois que a gente cantar e depois que a gente orar. Guilherme está aí, dona Helga? Então, vou convidar o Guilherme, depois que o Lucas cantar, para ele dirigir a oração inicial. Hoje, para a gente ouvir o Guilherme ainda, porque o Guilherme vai se despedir um tempinho de nós, né? Tá. Boa noite, vou tocar a música Família. Vem, Deus, você e sua casa, deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, abençoar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, abençoar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Certo, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia que nos reunimos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Tu abençoe a cada um presente aqui, abençoe o pastor que vai nos conduzir nesse momento. E também, em especial, lembramos daqueles que estão começando a entrar no nosso grupo, para que possam se animar e permanecer firmes para aprender mais do Teu amor e da Tua Palavra. Nós pedimos também pelas pessoas que sofrem males, seja doença, seja algum problema na família. Nós pedimos por essas pessoas que têm alguma coisa para colocar diante de Ti. Nós sabemos que Tu tudo podes, e se for da Tua vontade, Tu também pode restabelecer a saúde, restabelecer relacionamentos e resolver problemas. Nós pedimos que Tu abençoe a semana de todos nós, das nossas famílias, nos protegendo em todos os momentos. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, Guilherme, pela oração. Bem-vindo também o Ariel Naivert, que vi que entrou. O Ariel é lá de Imbituva, minha terra. Bem-vindo, Ariel. E, porventura, se mais alguém entrou depois que a gente já tinha iniciado o momento de canto, sejam bem-vindos também. Conforme eu disse, nós vamos estudar hoje 1 João, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 14. Nós vamos dividir o capítulo 2 em 2 estudos, porque senão ele vai ficar muito cansativo. A Geni do Espírito Santo, bem-vinda também. Vai ficar muito cansativo se nós estudarmos o capítulo todo e de pouco proveito. Então, nós vamos dividi-lo em 2 semanas. Hoje vamos os 14 primeiros versículos e eu vou agora só um pouquinho, que agora eu vou ver se eu consigo fazer direitinho aqui. O Lucas já vai me ajudar a partilha do trem aqui. Vamos lá de novo? O que eu faço? Já vai aparecer aí para vocês a apresentação. Enquanto isso, vão abrindo a Bíblia.
Show. Acho que agora já está indo, né? Beleza. Muito bem, gente. 1 João, capítulo 2, versículo 1 a 14, a gente fez a introdução do livro. Para quem chegou agora, essa epístola é uma epístola curta, foi escrita pelo apóstolo João, o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, e ela tem um significado muito importante no sentido de que João estava combatendo principalmente as heresias do seu tempo. Semana passada eu apresentei a principal heresia que estava sendo combatida na época, que era chamada de gnosticismo. Gnosticismo é uma mistura de filosofia com um pouco de conceitos teológicos, onde diz que Deus apenas se parece, Jesus apenas se parece ser, mas ele não é, e assim por diante. Então, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que João quer nos ensinar no capítulo número 2. Então, inicialmente, sempre que tiver as... Espera aí. Minha apresentação não está indo. Ah, agora foi. Muito bem. Vamos lá. O Lucas vai ler o versículo primeiro. Então vamos lá, Lucas. Fazer um teste. Eu acho que não vai precisar fechar o microfone. Não precisou. Vamos lá, então, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito bem. Vamos dar uma parada aqui nesse texto para que a gente possa analisar algumas coisas. Primeira delas, a expressão filhinhos, né? Eu já disse para vocês que João, ele escreve com uma certa intimidade para essa carta. Ela não é uma carta dirigida para uma igreja especificamente, mas dá a entender que João estava se dirigindo a uma congregação talvez muito conhecida dele, e que eram os cristãos, talvez lá da cidade de Éfeso, onde ele morou. Não dá para se ter certeza. Mas essa expressão filhinhos denota que João tinha uma afinidade muito grande com as pessoas para quem ele estava se dirigindo. É uma expressão carinhosa que denota afeto, né? E muito provavelmente essas pessoas, elas ouviram de João a palavra do novo nascimento. Ou seja, é possível que elas tenham sido evangelizadas pelo apóstolo João. E por isso ele então começa chamando eles de filhinhos. Né? Uma questão assim de demonstração de carinho e de cuidado. E aí olha o que João escreve. João diz para eles, eu escrevo para que não pequeis. Bom, essa palavra, não pequeis, indica o propósito para o qual João está escrevendo essa sua primeira carta. É para que eles não pequem. Mas ela indica o pensamento de um simples ato, no sentido de um simples ato de pecado, né? Os pecados de todos os dias, ou melhor, eu quis escrever ali, indica o pensamento a mais do que um simples ato, né? E é preciso lembrar o seguinte, quando fala de pecado, você pode pensar assim, João está escrevendo para que não pequeis, mas será que é possível viver sem pecar? Pensa no seu dia a dia. Você consegue viver um dia sem pecar? Você consegue viver uma hora, uma meia hora que seja sem pecar? Então, nós somos simultaneamente justos e pecadores, a gente aprende. O que significa dizer isso? É que nós somos justos porque Cristo nos perdoou. E pela fé em Cristo somos justificados perante Deus. No sentido de que a justiça de Cristo é atribuída a nós e nos dá perdão. Mas nós ainda continuamos pecadores. Veja, não é o fato de você crer em Cristo e ter sido perdoado que você deixa de ser pecador. Mas, ao mesmo tempo, somos santos. Santos porque somos perdoados por Deus. E aí, então, esse viver pecando tem a ver com uma consciência profunda da própria pecaminosidade. Ou seja, o que é não pecar, né? Não pecar, ele começa com você tendo a consciência de que você é um pecador. Então, o primeiro grande pecado é você não se achar um pecador, digamos assim, né? Então, essa consciência nós precisamos ter o tempo inteiro. E que nós somos pecadores por natureza. Isso vai nos ajudar também a valorizar e entender muito melhor a graça de Deus em nossa vida. Né? Saber que nós, por natureza humana, mesmo tendo sido perdoados, continuamos pecadores. Mas aí há uma diferença. A gente é pecador, mas não está em pecado. Pecador é aquele que peca, tem consciência do seu pecado, mas volta em arrependimento e busca a Deus.
E estar em pecado é aquele que talvez nem sabe que está no pecado, ou mesmo sabendo, insiste em viver sem se preocupar de maneira nenhuma. E aí o que então João está dizendo? Olha, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem, né? Ou seja, para que vocês não deixem de ter consciência que são pecadores. Esse é o sentido de João escrever dessa maneira. Eu escrevo para que vocês sempre se lembrem que são pecadores. Mas se vocês pecarem, ele diz, lembrem-se que nós temos um advogado junto ao Pai. E você observou ali na sua Bíblia, deve estar escrito advogado com letra maiúscula também. Na minha está. Esse advogado com letra maiúscula quer nos dizer alguma coisa, né? A mais do que uma simples profissão de advogado. Esse advogado é uma referência ao próprio Jesus Cristo. Bom, qual é a função de um advogado? Um advogado serve tanto para ser um intercessor como para ser um defensor. Pelo menos no contexto judaico, ele também recebe essa função de interceder. Mas aqui no texto, João usa esse advogado como um sentido estritamente de defensor. Jesus é o advogado no sentido de que ele é aquele que me defende. Por exemplo, lá em Jó, capítulo 9, versículo 33, nós temos um exemplo de Jó reclamando com Deus que não tinha um intermediário entre ele e Deus. Né? Alguém tem o texto de Jó 9:33 para repartir aí? Jó 9:33. Quem pode ler? Bem rapidinho, senão fica chato. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então, olha, esta foi a reclamação de Jó. Não há entre nós um árbitro. Então, qual é a ideia aqui que João está colocando? Jesus é aquele que está entre nós, entre o pecador e Deus. É aquele que me defende, é aquele que é o meu defensor perante Deus. E em que sentido? Vamos expandir um pouco isso. Advogado é alguém que poderia se aproximar das duas partes. Então, ele é o intermediário entre o pecador e o Deus Todo-Poderoso. Mas quem é que faz esse papel? Quem é que nos aproxima de Deus? Então, somente Cristo é justo. Para nos aproximar de Deus, é preciso que alguém justo faça isso. Justo no sentido pleno, no sentido de não ter possibilidade nenhuma de ser pecador. Porque Deus é justo por completo. Só um tem esses requisitos. E esse um é Jesus Cristo. Então, por isso, somente ele pode clamar ao Pai para que nos poupe. Então, quando João coloca que nós temos um advogado, ele está dizendo, Jesus é aquele que clama a nosso favor perante Deus. E aí uma coisa interessante que eu escrevi ali no terceiro ponto que vocês estão vendo, que a intercessão de Jesus nada mais é do que a aplicação contínua da sua morte para a nossa salvação. Veja, por que é que Cristo fez toda a obra do seu sacrifício? É justamente para nos justificar perante Deus. E aonde que ele se baseia para fazer, então, a nossa defesa perante Deus? É justamente no benefício da sua morte, né? Aquilo que Cristo conquistou com sua morte passa a ser hoje, pela fé, a nossa defesa. 1 Timóteo 2, 3-6 vai apontar para Jesus como esse mediador entre Deus e os homens. Alguém pode ler? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Muito obrigado, Eliane. Versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre os homens, a saber, Jesus Cristo. Esse mediador é aquele que intercede por nós. Há um só mediador. Então, isso também nos traz aquela ideia de que não há uma outra
uma outra pessoa, uma outra divindade, um santo que seja substituto no sentido de ser um intermediário, de pedir por nós perante Deus. Jesus é o único que tem essas credenciais, biblicamente falando. Então, ele é aquele que nos defende, é aquele que clama perante o Pai a nosso favor. E aí eu trouxe uma citação de Gregório, que foi um pai da igreja antiga, onde ele diz assim: o Redentor da humanidade, que foi feito o mediador entre Deus e o homem por meio da carne, aí entra a questão do Cristo ter se tornado Emmanuel, Deus conosco, né? Tanto convenceu o homem de que ele não deve pecar, quanto resistiu a Deus dizendo que ele não deve bater. Interessante isso aqui, né? Ele está dizendo, Jesus, ele tanto me convence com sua obra e sacrifício na cruz de que eu sou pecador, como ele também agora diz para o Pai, não bata neles. Olha que coisa interessante isso, né? Não bata neles porque eu os resgatei. Ele deu exemplo de inocência e tomou sobre si a punição devida pela perversidade. O profeta Isaías já profetizou isso lá no capítulo 53, 54, quando ele fala 52, né, onde ele fala do servo sofredor. Não eram dele os pecados que ele estava carregando, mas eram nossos. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. E aí o Martinho Lutero, ele também dizia assim, esse texto deveria ser pintado com letras de ouro no coração de cada cristão. Saber que eu tenho um advogado que me defende, um mediador, alguém que me defende perante Deus, alguém que diz, não, ele está justificado por causa que eu paguei o preço por ele. Então, isso é o que João está querendo dizer para eles, né? Caso alguém, então, peque, obviamente que é muito mais do que caso, né? Nós pecamos, mas quando você se der conta do seu pecado, não se desespere por ele. Ou melhor, mas também não trate ele com banalidade. Mas não se desespere no sentido de que há alguém que pagou o pecado por você. Ok? Versículo 2, Lucas. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Jesus é propiciação pelos nossos pecados. Olha que palavrão, né? O que é a ideia, o que implica essa propiciação? A propiciação, ela traz uma ideia de aplacar a ira de Deus, de diminuir a ira de Deus, de acalmar, ou melhor, ela satisfaz as exigências da lei de Deus. Para que os nossos pecados fossem pagos, era preciso que alguém justo pagasse por eles. Então, por isso que quando a gente às vezes escuta as pessoas dizendo assim, eu vou para o céu porque as coisas boas que eu faço, elas fazem com que Deus tenha piedade de mim. Não é por aí o caminho. As nossas obras, por mais boas que sejam, são imperfeitas. Elas não são justas, elas não podem agradar um Deus que é justo. Elas só agradariam no sentido de me justificar se eu tivesse condições de ser 100% bom e justo. E nós não somos. Apenas um foi capaz de aplacar a ira de Deus e servir como propiciação, ou seja, satisfazer as exigências da justiça divina. E esse alguém é Jesus. A ideia de propiciação também tem a ideia de pagar em lugar de alguém. Olhem lá no capítulo 3, versículo 5. Quem tem a Bíblia rapidinho aberta aí. 3, 5 e 4, 10. 1 João mesmo. E bem sabeis que ele se manifestou tirando os nossos pecados e nele não há pecado. De quem está falando? De Jesus. Jesus. Ele se manifestou para tirar o nosso pecado e nele não há pecado. Ou seja, em Cristo os nossos pecados estão cancelados. Então, o que é a fé? A fé nada mais é do que um instrumento que se apropria dos méritos de Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus, ou seja, sem merecimento da nossa parte. Mas de que maneira nós nos apropriamos da graça de Deus? Por meio da fé em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 10. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Notem, esse versículo ele é muito esclarecedor, né? Essa propiciação, ela não consiste que Deus olhou para nós e se agradou da nossa bondade, mas diz ali, isto sim se deve ao fato de Deus ter enviado seu Filho
como presente, que foi a propiciação, que nos resgatou dos nossos pecados. Então a gente costuma dizer assim que Jesus fez um sacrifício vicário. Alguém sabe me explicar o que é o significado da palavra sacrifício vicário? Cruz. Como? Cruz. Não exatamente. Alguém já vai abrindo Romanos 3:25. O que é o sacrifício vicário? Não é o sacrifício do vigário, tá, gente? Sacrifício vicário significa um sacrifício que foi feito, em lugar de outro. Alguém fez por mim. Então, é aquilo que eu faço por outra pessoa, isso é uma coisa vicária. Um sacrifício vicário de Cristo foi ele ter se doado, ter se sacrificado, ele próprio se entregou em meu lugar. O que é que diz Romanos 3:25? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, no sangue de Cristo está a propiciação. E agora, então, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, esse sacrifício vicário de Cristo que foi feito em meu lugar, pela fé, agora ele se torna meu. Os méritos desse sacrifício se tornam meus. Isso é puramente dádiva, graça, bondade, misericórdia de Deus em nosso favor. E aí, voltando lá para o texto de 1 João capítulo 2, no versículo 2, eu ainda botei ali uma expiação objetiva. O que significa isso? O sacrifício de Cristo, algumas pessoas vão dizer assim, não, Cristo não morreu pelo mundo inteiro. O Cristo morreu para beneficiar apenas aqueles que foram eleitos, escolhidos. Não é verdade. João vai dizer, o sacrifício de Cristo foi pelo mundo inteiro. Isso não significa que todas as pessoas vão se beneficiar do sacrifício de Cristo. Por quê? É óbvio, nem todas as pessoas creem em Cristo como seu Salvador. Cristo morreu e quer manifestar o seu amor para com todas as pessoas. Mas o benefício da graça de Deus, ele é atribuído para aquele que está na fé em Cristo Jesus. Mas lembre-se do versículo mais conhecido da Bíblia. Deus amou quem? O mundo. E esse mundo não significa apenas uma parcela do mundo. Deus amou o mundo inteiro. O desejo de Deus é que todos conheçam e cheguem ao arrependimento. Mas nós sabemos que pela dureza do coração, muitos não são alcançados. Muitos não chegam ao pleno conhecimento do Evangelho. Então a expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo, não foi apenas por uma parcela. Vamos adiante, Lucas, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Como é que nós conhecemos a Deus? O próprio Jesus, quando ele fala no Evangelho de João, capítulo 15, vocês permanecem em mim se vocês ouvem aquilo que eu falo. Então, no guardar os mandamentos, nós podemos expandir para além dos 10 mandamentos. Os mandamentos é todo o conjunto da palavra de Deus. Mas vamos pensar aqui um pouco mais estritamente nas duas tábuas dos 10 mandamentos. Né? Vocês devem se lembrar do tempo do catecismo, onde o resumo das duas tábuas é a palavra amor. A primeira tábua dos 10 mandamentos, ela vai do primeiro ao terceiro mandamento, não é do primeiro ao quinto, né? Primeiro, segundo e terceiro mandamento falam do amor que nós temos para com Deus. Veja, ó, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus. O segundo mandamento, não tomarás em vão o nome de Deus. O terceiro mandamento, santificar o dia do descanso. Esses 3 mandamentos estão falando do amor que nós devemos para com Deus. Do 4º ao 10º mandamento, fala do amor que nós temos na esfera horizontal, entre os seres humanos. Então vai tratar da família, vai tratar do casamento, vai tratar da boa reputação, da honestidade e assim por diante, da propriedade. Então, guardar os mandamentos tem a ver com o exercício do amor. Né? Então, mas eu coloquei ali que também esse guardar os mandamentos dá uma ideia de manter algo fixo na nossa memória. João 15, versículo 10, alguém tem?
Se guardais os meus mandamentos, sereis constante no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Muito obrigado. Se guardar os meus mandamentos, vocês viverão o amor. O que é que me faz amar a Deus? O que é que me faz amar o meu próximo? É guardar a palavra do Senhor no meu coração. Então, João está falando ali, nós sabemos o que temos conhecido quando nós guardamos os mandamentos. Você consegue imaginar, por exemplo, alguém dizendo assim, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas ele maltrata o seu semelhante? São coisas excludentes, né? Então, que tipo de amor é esse? Se ele fala que ama a Deus, mas ele maltrata o próximo, mas ele maltrata o semelhante, então significa que ele não está guardando na sua memória o amor de Deus, os mandamentos do Senhor. Versículo 4 e 5, Lucas. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. O verdadeiro amor a Deus, ele é expresso por lealdade e não por emoções ou experiências místicas. Olhem, isso aqui é muito importante. O verdadeiro amor a Deus, eu escrevi ali, ele é expresso por lealdade à palavra de Deus. A fidelidade. É ali que começa o amor a Deus. É não questionando a sua palavra. O amor a Deus também não está na emoção que nós manifestamos muitas vezes quando somos tocados por um texto bíblico, ou quando estamos no culto e nos emocionamos com uma música que ouvimos, por exemplo. Não é ali que está a manifestação do nosso amor a Deus. E nem na experiência mística. O que seria uma experiência mística? É as pessoas que dizem que têm algum contato direto de revelação com a sua divindade. Não é aí que se manifesta o verdadeiro amor a Deus. O verdadeiro amor a Deus é ser submisso àquilo que a palavra de Deus me ensina. E se a gente prestar atenção, hoje em dia as pessoas são muito mais leais, uma grande parcela das pessoas são muito mais leais às suas convicções do que a lealdade à palavra de Deus, né? Então, é preciso a gente pensar nisso, né? O que caracteriza o meu amor a Deus? É a confiança, é ser leal à sua palavra, mesmo que às vezes eu não a compreenda. E no versículo 6, então, arrematando, Lucas, o que ele diz? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja, esse andar denota nesse versículo uma ação contínua. Andar assim como ele andou. O andar tem a ver com guardar no coração, guardar a palavra do Senhor. Ok? Vamos avante, versículo 7 e versículo 8. Travou de novo? Então o Lucas está com dificuldade, eu vou ler. Versículo 7 diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz, ela já brilha. Voltemos ali, versículo 7. Amados, não escrevo mandamento novo, mas esse mandamento que eu escrevo é a palavra que ouvistes. Bom, o cristão, ele ama somente quando o amor de Cristo age nele. E aí a pergunta que eu faço ali, é possível para o cristão cumprir Levíticos 19, 18? Alguém pode abrir o texto aí e ler o que está em Levítico 19, 18? Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Uau!
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, lá de Levíticos capítulo 19, versículo 18. E agora a pergunta que eu faço, então, queria que uma ou duas pessoas aí respondessem. É possível para o cristão cumprir na íntegra Levíticos 19, 18? Qual é a opinião de vocês? Você consegue amar o próximo do jeito que Jesus está pedindo ali? Não é possível. Não é possível, a Viviane disse. Não, não é possível. A gente até gostaria, mas não consegue. Infelizmente, pastor, nem em sonho. Nem em sonho. Mas olha, se a gente volta ali para aquilo que João está dizendo, eu não estou dando um mandamento novo para vocês, mas o mandamento é o mesmo. Eu quero que vocês amem do jeito que Cristo ensinou, do jeito que Deus ensinou. Quer dizer, ele não revogou, então, um novo mandamento. Esse mandamento de Levíticos 19 continua valendo. Como é que a gente entende isso, então? E aí eu acho que a pergunta que eu coloquei ali, qual é o ingrediente do amor que está implícito em João 15, versículo 12, que nos ajuda a cumprir esse mandamento? Ô, pastor. Sim. Eu acho que na época do João não tinha redes sociais, era mais fácil fazer isso aí. Hoje em dia tá brabo de aguentar, né? A vida não era tão exposta, diz o Lucas. Márcia, que desafio, né? Desafio, hein? Desafio. Então, alguém tem uma pista de como é que a gente pode cumprir, então, esse mandamento? A Joelma quer falar, quer abrir o microfone, Joelma? Por Jesus, pastor. Jesus cumpriu. Jesus cumpriu e nos justificou perante Deus. Por isso que a gente... Ok, mas agora pensa no amor que Jesus teve por você, então. Jesus baseou esse amor que ele teve e tem por você em quê? Em que Jesus baseou para nos amar? Em que consiste o amor de Jesus por nós? Ninguém tem uma ideia, mas eu até escrevi uma palavra ali entre parênteses. Olha ali, olha, gente. O perdão, o perdão é um ingrediente. Veja, se Jesus não nos perdoasse, o seu amor é manifestado em forma do perdão. E aí você pensa assim, puxa, mas amar o meu próximo é impossível amar o meu próximo. Não, não é impossível. É impossível se nós pensarmos que esse amor tem que ser um amor sem nenhum defeito. Não existe amor sem defeito nesse mundo. Não humanamente falando. O amor de Deus, sim, é outra história. Mas, veja, Jesus nos dá a receita de como amar. E esse amar tem que passar necessariamente pelo perdão. Muito ama quem muito perdoa. Então, onde é que passa o amor? Passa pelo perdão. Então, se você quer, por exemplo, eu não vou amar porque aquela pessoa não merece o meu amor. Mas aí não é amor. Se é merecimento, não é amor. Amor é justamente dádiva, é algo que você dá independentemente se a pessoa merece ou não merece. É simplesmente eu estar disposto a manifestar o amor. E é isso que Deus em Cristo Jesus manifesta. E Jesus nos dá esse exemplo. Então, João está dizendo isso, olha, o mandamento que eu estou dando a vocês não é um mandamento novo. É o mesmo mandamento, de que vocês amem uns aos outros. E aí aparece no versículo 8 também a questão da luz e da escuridão. Né? O que a Bíblia chama de escuridão? A escuridão seria o domínio do pecado, né, sobre a nossa vida. Mas ele nos lembra que há um contraste entre a escuridão e a verdadeira luz. Ali está escrito verdadeiro, mas é verdadeira. Então, o domínio do pecado, que seria a escuridão, ele na realidade é derrotado pelo Evangelho. Romanos 13, versículo 11 e 12. Alguém tem aí? Que eu tenho. Por favor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Muito obrigado.
tem coisas interessantes nesse texto aqui, né? Ele vai dizendo assim, já é hora de vos despertardes do sono, porque já vai tarde à noite, o dia já vem chegando, né? Já vai alta a noite e vem chegando o dia, vai clarear o dia. O que Paulo está querendo fazer uma comparação aqui com justamente a volta de Cristo. Mas nós podemos também trazer, quando João fala ali, as trevas vão sendo dissipadas. Imagina essa ideia assim do dia amanhecendo. Agora está noite, e aí quando vai começando a clarear o dia, a luz vai começando a tomar conta, até que tudo fica claro. Assim é a graça de Deus em nossa vida. Assim é Cristo, ele vem para dissipar a escuridão. As trevas são dissipadas, são desmanchadas. E onde é que nós, então, temos o brilho da luz? O brilho da luz está em Cristo Jesus. Cristo é a luz do mundo. Então, a luz de Cristo, ela me ilumina. Mas aonde que ela me ilumina? Ela me ilumina pelo Evangelho. Ela me ilumina pelos meios da graça, o batismo, a Santa Ceia. Pensa na sua própria vida, por exemplo. Olha para trás, faz uma anamnese. E aí começa a se lembrar assim, puxa vida, alguns anos atrás, eu fazia isso, aquilo que hoje eu não faço mais porque eu tenho vergonha. Quando eu era mais jovem, eu fui na benzedeira, eu me deixava fazer isso, aquilo, outro. Mas por que hoje você não faz mais? Porque você só simplesmente mudou de opinião? Ou porque a palavra de Deus foi, de alguma maneira, te trazendo luz? Você foi conhecendo a palavra e a escuridão foi sendo dissipada. A luz passou a brilhar em sua vida. E quanto mais nós nos alimentamos... Então, a gente não precisa conhecer o erro. Basta que a gente conheça a verdade. E a verdade automaticamente nos faz reconhecer o erro. Então, não precisa gastar tempo para dedicar, para estudar, por exemplo, uma nota de dinheiro falsa. Se eu conheço a nota verdadeira, não preciso gastar tempo para reconhecer a qual que é falsa. Se eu conheço a verdadeira fé, automaticamente eu vou reconhecer o que não faz parte da verdadeira fé. E aonde que vem essa luz? Essa luz não está em mim. E aí, de novo, entra importante aquilo que os gnósticos diziam, né, que eu falei semana passada, que eles achavam e ensinavam que havia um conhecimento secreto que eles tinham, né, de que a divindade tinha revelado para alguns um conhecimento secreto e eles, então, os que detinham esse conhecimento. Não. O conhecimento, a luz, a iluminação não está no nosso conhecimento, na nossa razão, na nossa sabedoria, na nossa capacidade de aprender, mas ela é uma luz que vem de fora, não é uma luz que está dentro de nós. E aí, cada vez que você abre a sua Bíblia, cada vez que você lê o Evangelho, Jesus está ali te iluminando. O Espírito Santo está ali te ensinando, te exortando. Cada vez que você vai à Santa Ceia, ali Deus está te iluminando, fortalecendo a sua fé, confirmando a tua confiança no perdão, na graça, no amor de Deus. Então, a escuridão vai se dissipando à medida que a gente fica íntimo da palavra, à medida que a gente fica íntimo de Cristo, que é a manifestação plena do Evangelho. Agora, Lucas, vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pastor, tá sem som. Eu tirei porque estava dando o eco do Lucas. Ok, obrigado, Vitor. Do versículo 9 até o versículo 11, ele expandiu um pouco a ideia do que é viver na luz. E aí ele coloca a ideia, aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ele está na escuridão e não sabe que está vivendo na escuridão. E aí agora, então, no versículo 12, ele vai mudar. Ele vai falar de uma outra coisa.
ele vai falar da finalidade para a qual ele está escrevendo. Veja, de novo eu quero me reportar à heresia dos gnósticos. Os gnósticos diziam assim, não, o pecado que a gente comete no corpo não tem importância, porque a matéria é má e ela então não tem salvação mesmo. Salvação significa libertar o pensamento dos desejos da carne. E aí João vai dizer no versículo 12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então, esse porquê, ele indica uma causa, indica um propósito, indica uma finalidade para a qual João está escrevendo. Então, qual é a finalidade de João escrever a carta? É informar os seus ouvintes de que no nome de Jesus os seus pecados estão perdoados. Esse capítulo 2 trabalha muito fortemente essa ideia de Jesus, o nosso defensor, da justiça de Jesus, a justificação que Jesus trouxe para o pecador. E quando a gente entende a doutrina da justificação, nós nos tornamos muito agradecidos a Deus. Então, qual é a finalidade de João escrever essa carta? Ele está dizendo no versículo 12, para que vocês saibam que os vossos pecados são perdoados. Vamos adiante. Pastor, tá sem som, mas não fui eu que tirei, não. Opa, hoje é porque eu estou usando umas coisas novas aqui, eu estou me atrapalhando um pouco. Bom, veja, a ideia aqui, os vossos pecados são perdoados. Notem, são perdoados. Os estudiosos da Bíblia dizem que esse verbo está numa chamada de voz passiva divina. O que é uma voz passiva divina? Uma passiva divina é uma ação que Deus aplica em nós. Isso é chamado de uma passiva divina. Então, os nossos pecados são perdoados. Alguém perdoa. E quem é esse alguém? E a Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica, ela acerta mais na tradução. Ela diz, os vossos pecados foram perdoados. Veja, esses foram perdoados significa que foram perdoados e vale para a vida inteira. Não precisa ficar de novo fazendo um novo sacrifício para que esses pecados sejam cada vez perdoados de novo. Daí entra essa ideia da penitência, né? Algumas religiões trabalham com essa ideia. Tem que fazer penitência para ganhar o perdão dos pecados. Não, isso não é bíblico. Isso é coisa de homens. Isso é invenção da Idade Média, que foi muito prolixa, muito criativa. Mas os nossos pecados foram perdoados uma única vez, quando Cristo pagou por eles. E o benefício desse pagamento se estende para a vida inteira, de todos os tempos. Isso João está, então, querendo fazer a gente compreender. Vamos adiante um pouquinho. Versículo número 13, Lucas. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Obrigado. Interessante que ele faz um jogo de palavras aqui, pais e jovens, né? Com essas duas palavras, João está se referindo àqueles que têm experiência maior na vida da fé, e com jovens, àqueles que têm uma experiência mais curta na vida da fé. Ou seja, aqueles que estão convertidos há menos tempo. Então ele diz, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que desde o princípio, que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. Esse maligno é o próprio tentador, é o diabo. O diabo permanece sempre o tentador, aquele que induz os homens ao mal. Se a gente olha Jó, capítulo 1, versículo 6, ele está lá com essa função. A função de tentar, né? Quando ele diz para Deus, então deixa eu fazer um pouco de mal para esse homem, para ver se ele não renega o teu nome. Depois, em Mateus capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus, novamente está lá o diabo. E a Bíblia de Jerusalém, ela então vai dizer assim, do jeito que está aí na Bíblia, está escrito, vocês tendes vencido o maligno. Mas a tradução correta seria, vencestes o inimigo. E por que tem a importância de dizer vencestes lá no passado? De novo, tendes vencido da ideia de uma coisa continuada.
Vencestes dá a ideia de uma coisa que já foi. E aonde é que onde é que o diabo, onde é que o maligno foi vencido? Não sou eu que venço o maligno. Não é você que vence o maligno. O maligno é derrotado em Cristo. Cristo derrotou a serpente. Né? 1 João 3, versículo 8, o apóstolo vai dizer ali, ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, nota, o diabo já é o inimigo vencido, já é o inimigo derrotado. E o que significa, então, ser um vencedor do inimigo? Ser um vencedor do inimigo significa permanecer em Cristo. Vamos ler esses 3 últimos textos. 1 João 5, 4 a 5. Alguém aí pode ler? E depois já vão achando os outros 2. João 5, 4 a 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Uau, obrigado. Olha só, não há luta nenhuma. Aqui ele está deixando muito evidente, né? Quem é aquele que vence o maligno? É aquele que está nascido em Deus. E de que maneira nós nascemos em Deus? Pela nossa fé em Cristo Jesus. Ali no batismo, nasce um vencedor em Cristo Jesus. Ali o pecado, o mal está vencido. Mas como nós iniciamos o capítulo dizendo, nós temos que lembrar da nossa condição. Somos simultaneamente justos porque fomos perdoados. Somos santos em Cristo. Mas, infelizmente, lutamos até morrer contra o pecado que nos assedia todos os dias. João 16, 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. De novo, gente, obrigado. De novo, quem é o vencedor apontado aqui? Não sou eu. Não é o ser humano. De novo, é a palavra de Jesus dizendo, eu venci o mundo. E esse mundo significa todas as forças do maligno. O mundo significa tudo na Bíblia, são os nossos 3 inimigos, né? O mundo, o diabo, a nossa própria carne. Quem é o vencedor? É Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Uau, esse versículo é muito bonito. Obrigado. Esse versículo, ele traz toda a glória devida ao nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que bonito quando ele diz ali, eu não tenho do que me gloriar. Não quero me gloriar em mim. Se eu tenho alguma coisa para me gloriar, é na cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Porque é nela que toda a carne está vencida. É nela que o maligno foi vencido. Então, Paulo está nos dando um grande exemplo de onde está a derrota do inimigo. Ela não está na minha luta pessoal, mas ela está em Cristo Jesus. E o que significa ser um cristão vencedor? Significa ser um cristão firmado na palavra, na graça, no evangelho, no amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminando, Lucas, o versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Muito obrigado. Filhinhos, agora ele retoma a igreja inteira. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E aí depois ele divide de novo, pais e jovens. Quer dizer, tanto vocês que há muito tempo fazem parte da vida da fé, como vocês que recentemente passaram a integrar a vida da fé em Cristo Jesus. Vocês conhecem.
Eu vos escrevi porque vocês têm a palavra, vocês permanecem nela, e vocês sabem quem é aquele que é desde o princípio. Lembrando que uma das heresias também era negar a divindade de Cristo. Era negar que Jesus é eterno, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então, João termina essa sua parte aqui do segundo capítulo, então, animando e dizendo: vocês são fortes enquanto permanecerem na palavra. Queridos irmãos, nós também hoje temos uma grande luta na nossa vida, mas uma luta que não é nossa. Uma luta que nós vivemos na carne, mas uma luta que é vencida também no permanecer firme na palavra de Deus. Então, a nossa oração de todos os dias precisa ser esta: Senhor, me torna perseverante na tua palavra. E a nossa leitura diária da Bíblia, o nosso estar perto de Cristo, né, é isto que nos torna fortes e vencedores também do inimigo. Cristo vence por nós. Que Deus abençoe para que nós também sempre tenhamos essa vontade, esse desejo em nossos corações. Gente, alguma pergunta? Pode. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui, Pois uma não. colocação. Então, quer dizer que todas essas religiões, as igrejas, que dão muita importância a todos os nossos, assim, por exemplo, não usar joias, não isso, não aquilo, todas as nossas lutas terrenas acima do poder de Cristo contra o maligno, então aqui está, cai por terra, né? Que não está em nós vencer o maligno por meio dessas nossas atitudes ditas cristãs ou não, né? Adequadas ou não. Se bem entendi. Não só caem por terra, como também são uma ofensa à obra de Cristo na cruz. Tudo aquilo que a gente coloca assim: não faça isso, não faça aquilo, porque isso vai te impedir do céu. Isto anula, apaga, ofende o sacrifício que Cristo fez. É como se, em outras palavras, a gente estivesse dizendo assim: deixa eu ajudar Cristo a completar um pouquinho a obra da salvação que ele fez por mim. Então, por isso não vou cortar meu cabelo, por isso não vou fazer isso, por isso não vou fazer aquilo. Então, não há nada que nós possamos fazer que seja... Isso a gente tem que entender. Não há nada que possamos fazer que seja maior do que aquilo que Cristo fez por nós. Isso não quer dizer que o cristão não vai procurar viver uma vida de boas obras, porque isso também reflete o amor que tem dentro dele. Alguém mais ia falar? Eu queria, pastor, se posso? Claro. Eu fiz duas anotações aqui, na verdade. Se der tempo de falar das duas, tudo bem. Senão, eu deixo a vez para outra. Quando a gente iniciou o estudo, pastor, ali no versículo 1, eu percebi que o senhor fez muita ênfase em falar aquela parte: não pequeis. Uhum. Pois eu queria dizer o seguinte: quando eu faço as minhas devoções diárias, as orações que eu faço, obviamente, como qualquer cristão, como qualquer um de nós, tem um momento em que eu peço para Deus que Ele me perdoe os pecados que eu cometi naquele dia, né? Mas eu incluo ali, assim, ó, se for possível, me ajude para que eu não cometa pecado aonde é possível eu não cometer pecado. Onde eu conseguir não cometer o pecado, por favor, me ajude para que eu não faça. Porque, às vezes, a gente faz o pecado que a gente não quer fazer, né? Então, eu sempre coloco isso dessa forma para Deus. Me ajuda a eu não cometer o pecado que eu posso, que eu tenho condições de não fazer. Uma outra coisa que eu anotei aqui, bem rapidinho só, no versículo 3, ali foi associado, né, a lei e o amor, né? Nós conversamos sobre isso num estudo presencial, e eu acho que eu não fui bem entendido quando eu falei assim, ó, a santa lei de Deus é o amor. E eu estava me referindo ao seguinte: a lei de Deus, ela existe justamente por causa do amor de Deus a todas as pessoas. Por quê? Porque a lei, ela protege as pessoas boas, né? Então, é nesse sentido que naquela vez eu falei, e eu acho que não fui bem entendido naquele momento, porque algumas pessoas não concordaram comigo, mas é nesse sentido. Deus instituiu uma lei
para proteger as pessoas que fazem o bem. É nesse sentido. Perfeito, eu acho que o senhor teve uma compreensão correta, uma compreensão legal. A lei de Deus, ela se resume justamente no amor, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente pensar só nos 10 mandamentos como resumo da lei, eles estão ali para nos proteger, eles estão ali para nos guardar, né? Sim. Tinha um professor no seminário que ele costumava comparar isso com aquele chiqueirinho que bota as crianças dentro, né? Que é para elas não sair de um lugar perigoso e cair do degrau e assim por diante, né? Então, os 10 mandamentos, de uma certa forma, a lei de Deus, a gente tem que observar muito isso, né? Deus nos revela a sua lei, mas ele não nos obriga a andar na sua lei. Mas ele também nos diz as consequências de não andar nessa lei. E lá no versículo 1, na ênfase que nós demos do não pequeis, ele tem muito a ver com a ideia de não conceber como afirmativa na nossa cabeça, consentir com os erros que nós ouvimos, né? Porque, obviamente, que é impossível a gente viver, infelizmente, sem cometer pecado diariamente. Por isso, a nossa confissão de pecados tem que ser constante, todos os dias, diária, uma volta ao arrependimento, ao nosso batismo. Obrigado, pastor. Mais alguém? Não? Muito bem, gente. Se não há mais nenhuma pergunta ou nenhuma colaboração de ninguém, nós vamos antes fazer a oração final. Deixa eu procurar o nome da dona Ivane. Ivane, né? É isso, Leonilva? Me ajuda aí. Muito bem. Ivane, isso, Ivane. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos, desejar que Deus abençoe ricamente a vida de todos, conceda uma noite bem feliz, bem abençoada. Se agasalhem bastante, que o frio está vindo por aí, né? Tem gente durão, né, Oscar, de camiseta de manga curta por aí, ó. Pastor, tem bala. Oi. posso pedir uma coisa? Assim, ó, a Ivane, ela está passando por uma situação bastante difícil na vida dela de saúde. E o problema dela é bem grave. Então, assim, o que ela gostaria de que o nosso grupo, nós estamos aqui na minha lista com 72 pessoas. Se cada um colocasse ela em oração, ela ficaria muito agradecida, porque a situação dela não é legal, mas para Deus nada é impossível, né? E ela está firme na palavra de Deus e está aí junto, está ouvindo o que a gente está falando. E se cada um de nós colocar ela nas orações, pedir que seja feita a vontade de Deus, mas que ela está aí, né? É isso aí. Dona Ivane, nós vamos orar pela senhora e confia sempre na graça, no amor de Deus, que é muito maior do que os nossos pensamentos conseguem acompanhar, e que todos os irmãos também possam se lembrar ao longo dessa semana, dessa irmã, que nós não conhecemos, mas que Deus conhece, e Dona Leonilva também, Dona Ivane, né? Seja lá o que for que a senhora esteja passando, que Deus guarde, que Deus proteja e abençoe a sua vida. Eu vou dirigir-nos a Deus em oração nesse momento. Pastor. Pois não? Eu só acho que eu gostaria de colocar a família do Binho lá de Imbituva, né? Que perdeu a mãe e ele está internado, né? Isso, Fabiano, né? Isso. Ok, bem lembrado. Obrigado, Oscar. Oramos então. Bondoso e misericordioso Deus, nosso gracioso Pai, nós te somos imensamente agradecidos pelo privilégio de poder estudar a tua palavra. Te somos agradecidos pelo teu amor, pela tua misericórdia por cada um de nós. Pedimos-te a Deus que derrames sobre nós o teu Espírito Santo em rica medida. Abençoa-nos, ó Pai, com o teu Espírito Santo, para que nós também sempre saibamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados e buscar o teu perdão em arrependimento, com confiança e com fé em Cristo Jesus. Também queremos colocar diante de ti, Senhor, tudo aquilo que pesa em nossos corações e também especialmente aquelas pessoas que estão passando por algum momento difícil, de tribulação, de angústia, de luto, de doença, de enfermidade. Oramos e clamamos em favor da dona Ivane,
que está precisando da tua ajuda para a sua saúde, ó Deus. Olha por ela graciosamente, derrama sobre ela a tua misericórdia sem fim. Esteja com ela o teu Espírito Santo, preservando-a firme na fé e na certeza de que a nossa vida está bem guardada quando nós estamos nas tuas mãos. Também pedimos-te, ó Deus, que tu olhes pela família do Fabiano, que está enlutado pela perda da mãe, e ele também está hospitalizado. Olha por ele e pela sua família e conforta-os com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Também te pedimos a tua bênção e a tua proteção para o Guilherme, que na próxima sexta-feira embarca para o seu ano de intercâmbio na Alemanha. Esteja com ele, derrama sobre ele a tua presença consoladora, a tua companhia, acompanha-o e dá a ele um ano proveitoso, cheio das tuas bênçãos e do teu amor. Cuida de todos nós nesta noite, preserva-nos firmes na fé, dá-nos um amor sempre considerável pelo nosso próximo e também mantém aceso em nossos corações o amor a ti. Bondoso Deus, nas tuas mãos nos entregamos com tudo que somos e temos e pedimos-te que tu nos abençoes em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua infinita paz. Amém. Amém. Uma boa viagem para o Guilherme. Guilherme, você está aí, Guilherme? Diz uma boa noite de tchau para todo mundo, que você vai embarcar para a Alemanha agora na sexta-feira, né? Cadê o Guilherme?